Primeiramente, agradecer à Orquestra dos Patrulheiros e tenham uma boa noite, senhoras e senhores. Iniciamos neste momento a abertura oficial do 47º Congresso Nacional da ASEMAI, a Associação Nacional de Serviços Municipais de Saneamento, considerado o maior evento municipalista do setor de saneamento no Brasil. O 47º Congresso Nacional da ASEMAI busca fortalecer o protagonismo dos municípios neste setor, estimulando a formação de políticas públicas comprometidas com a saúde e a qualidade de vida de toda a população. Conhecido anteriormente como Assembleia Nacional, agora o Congresso da ASEMAI será marcado pela diversidade de painéis, minicursos, palestras, apresentações técnicas, visitas a sistemas de saneamento e feiras de tecnologia com mais de 50 expositores. Neste momento, registramos e agradecemos da ASEMAI aos patrocinadores especiais do evento, ao Patrocínio Master, a Prefeitura Municipal de Campinas, a Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento, a Sanasa. Patrocínio Ouro, Fundação Nacional de Saúde, a Funasa. Patrocínio Prata, a empresa Evoluma. Patrocínio Bronze, Caixa Econômica Federal e Agência Nacional de Águas, a ANA. Senhoras e senhores, neste momento, registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades. Senhor Diego Carraro, Gerente Regional de Governo e Judiciário da Caixa Econômica Federal. Senhor Daniel Rodrigues, Gerente da Região Sudeste da Secretaria Nacional de Assuntos Federativos da Presidência da República. Senhor Dieter Warschel, ex-presidente da ASEMAI e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Senhor Walter Costa, diretor executivo da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, ABES. Senhor Paulo Marinho Júnior, vice-prefeito de Caxias, no Maranhão. Senhor Titã de Lima, assessor da presidência da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, na ocasião, representando o presidente da comissão, o deputado federal Nilton Tato. Senhor Sérgio Antônio Gonçalves, diretor do Departamento de Recursos Hídricos e secretário substituto da Secretaria Nacional de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Senhor André von Zuben, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo de Campinas. Senhor Hermes Ávila de Castro, presidente da ASEMAI Regional Centro-Oeste. Senhora Ana Bárbara Salles Passini, presidente da ASEMAI Regional Espírito Santo. Senhor Wagner José Silva Melilo, presidente da ASEMAI Regional Minas Gerais. Senhora Rosimari Santos da Paixão, presidente da ASEMAI Regional Nordeste 1. Senhor João Francisco Lima Neto, presidente da ASEMAI Regional Nordeste 2. Senhor Helder Rodrigues Pereira, presidente da ASEMAI Regional Nordeste 3. Senhor Francisco Ronaldo Nunes, presidente da ASEMAI Regional Nordeste 4. Senhor Darcy Ervino Schitz, presidente da ASEMAI Regional Paraná. Senhor Alberto Lavinas, presidente da ASEMAI Regional do Rio de Janeiro. Senhor Álvaro Alencar, presidente da ASEMAI Regional Rio Grande do Sul. Senhor Aldemir Isidoro, presidente da ASEMAI Regional Santa Catarina. Senhor Gustavo Prado, presidente da ASEMAI Regional São Paulo. Senhor Silvio José Marques, ex-presidente da ASEMAI. Senhor Júnior Bozella, superintendente estadual da Funasa em São Paulo. E, finalmente, o senhor Rodopiano Evangelista, vice-presidente da ASEMAI. Dando sequência a esta solenidade,
temos a honra de anunciar o relator especial dos direitos humanos à água e ao esgotamento sanitário das Nações Unidas, o presidente, o brasileiro, senhor Léo Heller, que ministrará a conferência magna deste evento. Palmas ao senhor Léo Heller. Boa noite a todas e a todos. Uma grande satisfação e uma grande honra estar aqui para apresentar essa conferência a convite da SEMAI. Eu tenho um carinho especial pela SEMAI, tenho toda uma trajetória de trabalhos conjuntos, de proximidade com a SEMAI, de discussão da política de saneamento, de discussão do papel dos municípios, né, nessa política. Já fui, eu tenho a impressão que ainda sou membro suplente do Conselho Diretor da SEMAI, então é muito uma alegria muito grande, uma honra muito grande estar aqui para fazer essas provocações iniciais na abertura do evento. Bom, a minha ideia nessa apresentação é tratar exatamente dos direitos humanos, à água e ao esgotamento sanitário. Eu vou iniciar procurando explicar a origem desse conceito, a origem dessa obrigação de cumprimento desses direitos humanos. Depois eu vou procurar explicar com um pouco mais de detalhe o significado desses conceitos. Depois tentar trabalhar um pouco as implicações práticas da existência desse conceito dos direitos humanos, a água e esgotamento sanitário. Brevemente vou tentar apontar o panorama de onde nós estamos em termos do cumprimento desses direitos no nível global e das oportunidades que nós temos atualmente, e vou tratar de algumas possibilidades de aplicação desse conceito, algumas possibilidades de entendimento de alguns temas a partir desses conceitos. Eu não tenho muita certeza de quanto tempo eu tenho, mas 40 minutos, né? Bom, vou tentar cumprir o tempo e não atrasar mais ainda a próxima sessão. Muito bem, os direitos humanos, a água e o esgotamento sanitário, muitos aqui sabem disso, foram explicitamente reconhecidos em 2010 em uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas. No mesmo ano, o Conselho de Direitos Humanos também reconhece esses direitos de forma explícita em uma resolução. Mas é importante darmos um passo atrás e entendermos que o conceito não nasce nessa recomendação. Essas recomendações, essas resoluções são relativamente recentes, né? Tem 7 anos agora, ainda estão, de certa forma, sendo processadas, sendo entendidas. Os diversos países têm procurado verificar qual é o seu papel no cumprimento desses direitos, mas, a rigor, eles não nascem aí, né? E é importante nós situarmos historicamente por onde iniciam os direitos humanos à água e esgotamento sanitário. É bom notar que eu tenho me expressado como os direitos humanos, no plural, né? A água e esgotamento sanitário, eu vou explicar depois por quê. Bom, fala-se em direitos humanos desde o século XVII, vários filósofos escreveram sobre direitos humanos, né? E nós, evidentemente, temos um marco muito referencial durante a Revolução Francesa, no século XVIII, né? No fim do século XVIII, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Mas o marco mais contemporâneo, que dá guarida aos direitos à água e esgotamento sanitário, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que foi aprovada pelo conjunto dos países em 1948. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, então, ela ocorre exatamente no momento pós-guerra, né, depois da Segunda Guerra Mundial, e teve muita preocupação de criar um pacto, criar um compromisso entre os países
para que violações, né, aí começa a se falar em violações de direitos, tais como as que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial, né, as atrocidades, o genocídio, as arbitrariedades que ocorreram durante aquele período, não ocorressem mais, né, que os países se comprometessem com isso. A Declaração Universal, obviamente, não fala em direito à água, né, muito menos em direito ao esgotamento sanitário. Ela tinha muito essa preocupação de pensar nos direitos individuais, mais individuais, às pessoas, para que elas não fossem mais submetidas a situações como as que ocorreram nos anos anteriores, ou nas décadas anteriores. Mas, na resolução, na declaração, desculpa, há um artigo, que é o artigo 25, que fala do direito de todos a um padrão de vida capaz de assegurar a si e às suas famílias saúde e bem-estar, né? Esse é um artigo muito emblemático, porque a partir dele derivam vários direitos de uma determinada família de direitos humanos, que é chamada de direitos econômicos, sociais e culturais, né? Os outros direitos, a maioria dos outros direitos assegurados na Declaração Universal, são tratados como direitos políticos e civis. Então, eles têm muito mais relação, como eu disse, aos direitos individuais, de não sermos censurados, de termos nossas liberdades individuais, de podermos votar, podermos ser eleitos, podermos nos organizar em sindicatos, etc., etc. Os direitos econômicos, sociais e culturais têm uma relação maior com os direitos coletivos, das coletividades, e tem a ver, então, com os direitos a um padrão de vida mínimo, né? Há alguns autores que fazem um paralelo entre os 3 lemas da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, e essas famílias de direitos, né? Então, os direitos políticos e civis teriam uma relação com a liberdade e os direitos econômicos, sociais e culturais com a igualdade. Então, nós estamos falando aqui de direitos que assegurem condições iguais, igualitárias, sem discriminação a todos de uma sociedade, ao nível de vida mínimo, o que inclui diferentes dimensões, né, na esfera da vida, como saúde, educação, habitação, alimentação, moradia eu já falei, educação, saúde e água e esgotos, né? Não ser submetido a condições extremas de pobreza, etc., né? Bom, então é a partir desse artigo 25 que deriva todo um conjunto de legislação internacional relacionado a esses direitos econômicos, sociais e culturais, né? Em 1966 é aprovado o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Nesse pacto já se fala em um nível de vida suficiente para assegurar a todos e às suas famílias condições dignas de saúde, educação e habitação, né, entre outros requisitos. Então, gradativamente, vai se aproximando a uma ideia do direito à água, né? Algumas convenções posteriores, né, passam a falar do direito à água. Por exemplo, a Convenção Internacional sobre as Crianças, a Convenção Internacional contra a Discriminação contra as Mulheres, a Convenção Internacional sobre as Pessoas com Necessidades Especiais, discapacitados, né? Mas é apenas, então, em 2010, depois de um importante documento, que é o chamado Comentário Geral número 15, que foi feito pelo Comitê sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que se aprova, finalmente, o direito humano, nessa época no singular, à água e ao esgotamento sanitário. Em 2008, é interessante fazer esse registro, houve uma proposta de resolução na Assembleia Geral para o direito humano à água, nesse momento não se falava esgotamento sanitário, que não foi aprovada, ela foi rejeitada, né, com voto contrário do governo brasileiro, é bom que se diga. Em 2010, né, diferentemente, essa resolução é aprovada, ela não é aprovada por consenso, ela é aprovada com voto favorável de 123 países, mais abstenção de 41 países.
Nesse momento, o Brasil apoia fortemente essa resolução. Ela foi apresentada pelo governo da Bolívia, teve um apoio de vários países importantes, por exemplo, Alemanha, Espanha e Brasil, entre outros, e tem essa aprovação, embora não consensual. E o não consensual precisa ser entendido, tem toda uma reflexão de por que razão países se oporiam, né, a direitos tão fundamentais quanto estes, né? Bom, esse conjunto de legislação internacional, ele precisa ser bem compreendido do ponto de vista de quais são as vinculações, né, entre esses tratados internacionais e as legislações nacionais, as obrigações de cada Estado no sentido de membro, Estado-membro das Nações Unidas, né? As interpretações que prevalecem é que, independentemente da posição de um país ter votado a favor ou contra uma resolução, como essa de 2010, há uma vinculação imediata e legalmente que pode ser avocada, né, na medida em que todos esses direitos derivam da resolução, da Declaração dos Direitos Humanos. Quer dizer, o Brasil, por exemplo, ao ser signatário da Declaração dos Direitos Humanos, ele tem a obrigação de cumprir com todos os direitos derivados dessa declaração. Mas não há dúvida quanto às obrigações de um país como o Brasil, que é signatário de todas essas convenções e que foi um dos apoiadores e votou favoravelmente à resolução de 2010, né? Em outras palavras, né, trazendo essa discussão internacional para o nosso país, né, era de se esperar que o legislativo brasileiro, por iniciativa ou não do executivo, já tivesse alterado a Constituição Federal no sentido de tornar explícito a vinculação de todo o aparato legal brasileiro aos direitos humanos, à água e ao esgotamento sanitário, além de toda a legislação secundária, né? A própria Lei 11.445 já deveria ter sido emendada no sentido de tornar reconhecido esse direito. Bom, em 2010 falava-se em direito humano à água e esgotamento sanitário. Após uma nova resolução de 2015, passa-se a considerar esses direitos distintos. Então, hoje fala-se em direito humano à água, em direito humano ao esgotamento sanitário, não necessariamente atrelados, embora integrados, né? Mas as pessoas podem ir à justiça e reivindicar uma violação ao seu direito ao esgotamento sanitário, por exemplo. Esse é um avanço da interpretação da legislação. Bom, esse aparato internacional todo, ele traz uma série de obrigações aos países, né? Alguns colocam essas obrigações como sendo de 3 esferas, né? Todos os países têm obrigação de proteger, respeitar e promover os direitos humanos. Proteger significa evitar com que terceiros violem esses direitos humanos, né? Então, se, por exemplo, perto da minha cidade, em Mariana, né, há o rompimento de uma barragem de rejeitos, e essa barragem de rejeitos viola o direito da população Krenak, né, que vive na bacia do Rio Doce, de acessar água, uma fonte tradicional de água dessa população Krenak, é dever do governo brasileiro encaminhar imediata reparação dessa violação. Isso é uma violação ao direito humano e é executada por um terceiro, mas no âmbito do território brasileiro, o governo tem obrigações de proteger. Defender no sentido de evitar com que haja retrocessos, né? Então, por exemplo, se eu não vou citar nomes para não entrar em apuros, mas se numa dada capital brasileira há uma seca histórica e isso leva a que as populações pobres
paguem mais pela água, recebam água com muita intermitência, tenham problemas na qualidade da água, e antes elas recebiam água continuamente, com qualidade, atendendo aos padrões do Ministério da Saúde. Isso é um retrocesso, e é obrigação do governo brasileiro evitar esse retrocesso, que tem acontecido de uma maneira, infelizmente, sistemática no nosso país. E promover o próprio governo garantir com que as condições de acesso ao abastecimento de água e esgotamento sanitário gradativamente se aperfeiçoem e os direitos sejam cumpridos de forma o mais universalmente possível. Bom, o que significa na prática esses direitos? Qual é a tradução desses direitos para por exemplo, um serviço municipal de água e esgotamento sanitário do Brasil, filiado à SEMAI, não é? Há dois conjuntos de princípios que caracterizam esses direitos. Um primeiro conjunto são chamados de conteúdos normativos dos direitos humanos à água e esgotamento sanitário, que são compostos por 5 diferentes atributos, né, na forma como se fornece a água e se provê serviços de esgoto. São eles: acessibilidade, então as pessoas precisam ter acesso aos serviços; disponibilidade do serviço. Disponibilidade é diferente de acessibilidade, né? Só para dar um exemplo, eu fiz uma missão recentemente, em maio, ao México, né? E no México, na cidade do México, por exemplo, tem rede de água em toda a rua, qualquer beco que se vá tem uma rede de água, mas a água chega de forma totalmente intermitente, as populações mais pobres são as mais afetadas por isso. Então, na cidade do México tem disponibilidade, não tem acessibilidade da forma como deveria ter. O terceiro atributo é qualidade ou segurança, quando nós falamos em esgotamento sanitário. O quarto atributo é aceitabilidade, que tem relação com as características culturais das populações e a forma como as soluções tecnológicas são concebidas e implementadas. E a quinta característica que é muito importante, a acessibilidade financeira, né? Significando que nenhuma pessoa deve ser privada do acesso a serviços de água e esgoto porque não tem capacidade financeira de ter acesso a esses serviços, né? E, por outro lado, esse mesmo conceito significa que desconectar, eu vou falar isso com muita calma, porque eu sei que pode gerar algum impacto aqui, né? A desconexão, o corte de água a famílias que não têm capacidade financeira de ter acesso àquela conta, de pagar aquela conta sem comprometimento excessivo da sua renda, é uma violação dos direitos humanos, né? Podemos discutir isso com mais tranquilidade, se quiserem. Bom, então eu estava dizendo que são dois conjuntos de conceitos. O segundo conjunto de conceitos são princípios, né, que se aplicam a todos os direitos humanos, não apenas o direito humano à água e o direito humano ao esgotamento sanitário. Então são princípios como participação, direito das pessoas de participar do processo de tomada de decisão, o princípio do direito à informação, então as pessoas têm o direito de ter acesso às informações relacionadas aos serviços recebidos por essas pessoas. Um princípio, que é um princípio fundamental dos direitos humanos, que é o da igualdade e não discriminação, né? Esse princípio é muito importante e ele tem, infelizmente, a forma como os vários países atendem as suas populações por serviços de água e esgotamento sanitários, em quase todos os casos tem um claro padrão discriminatório, né? E o Brasil, infelizmente, não é exceção em relação a isso. Quando nós desagregamos os dados de acesso à água e esgotamento sanitário, nós vamos perceber que tem menos acesso quem é mais pobre, quem tem um nível de educação mais baixo, determinadas etnias indígenas, determinadas castas, né? Quando a gente fala da Índia, do Paquistão, pessoas que vivem na zona rural e não vivem na zona urbana, quem vive na periferia das cidades e não vive nas áreas centrais. Então, infelizmente, o padrão histórico de provisão de serviços de água e esgotos
nas várias partes do mundo, e tem vários relatórios que documentam isso de forma bastante clara, né? É um padrão de discriminação. Então, é necessário procurar corrigir esse padrão discriminatório se nós estamos falando em cumprir com os direitos humanos. Tem um outro princípio que também é muito importante, que é o princípio do cumprimento progressivo dos direitos humanos. Então, os países devem progressivamente, e é interessante essa análise, porque quando se aprova a resolução, não se esperava que da noite para o dia os países passariam a ter universalização do acesso. Todos sabem que esse é um processo que requer planejamento, recursos financeiros, recursos institucionais, etc. Então, se espera que progressivamente aumente o cumprimento dos direitos humanos, né? Usando o máximo dos recursos disponíveis. Esse é o conceito. Em outras palavras, não se admite retrocesso, né? O que se espera é progresso gradativo, né, de todos os países. E, infelizmente, há muitos casos de retrocesso, né? Então, precisamos sempre ficar muito atentos a esses casos de retrocesso. Eu citei o exemplo das situações de crise do abastecimento de água, né? Eu não gosto de falar crise hídrica, porque eu acho que São Pedro não tem culpa de nada que acontece na casa das pessoas, né? Se chove menos, as pessoas não devem deixar de ter o nível de atendimento de água que tinham em situações de normalidade pluviométrica, né? Então, essa é uma situação de violação, porque é retrocesso, desconexão é outra situação de retrocesso, perda de qualidade da água, deterioração de qualidade da água é outra situação de retrocesso, que estão vinculados a esse princípio do cumprimento progressivo dos direitos humanos. Bom, o que significa, então, esse arcabouço teórico, esse arcabouço analítico, né? Nós estamos falando de alguma coisa diferente do que o Brasil já faz, do que, por exemplo, a Lei 11.445 já contempla, do que o Plan SAB já inclui, né? Essa é uma pergunta interessante de ser feita, né? Muitos podem falar, poxa, mas esse sujeito aí não está falando nenhuma novidade, todo mundo sempre falou que a água tem que ser fornecida com qualidade, continuamente, universalmente, né? A lei fala em universalidade, fala em equidade, fala em integralidade, etc. Eu diria que sim, que nós estamos falando de coisas que têm semelhanças, mas que têm diferenças, né? Quando nós enquadramos uma análise de uma situação de acesso à água, de serviço de água, de serviço de esgotamento sanitário, a esse marco, nós vamos olhar coisas que a gente não olha tradicionalmente, né? Eu gosto de usar a metáfora do óculos, né? Quando a gente coloca o óculos dos direitos humanos, esse óculos vai nos revelar algumas faces da realidade que não seriam reveladas se usássemos o óculos da Lei 11.445, né, por exemplo. E eu falo isso também por alguma experiência que eu já acumulei nessa minha função de relator. Eu estou como relator desde o final de 2014, né, 2 anos e pouco, e uma das atividades que eu preciso fazer são missões a países, né? Eu faço missões a 2 países por ano, né? Eu já fiz 5 missões, e nessa missão eu fico 2 semanas nos países e avalio as condições de cumprimento do sistema de água e de esgoto, do direito humano à água e esgoto no país, mas com esse óculos, né? Não é com o meu óculos comum. E eu vejo coisas muito que eu não veria, né? Essa é a realidade. Por exemplo, bom, eu fui a 4 países pequenos, um na Ásia, um na África, um na América Central e um na Europa, e é um país maior. Eu fui ao México, né, em maio desse ano. O que eu tenho visto? Eu vou olhar para desigualdades, né? Eu não estou interessado em olhar para a média de cobertura do país, né? Eu quero saber qual é a diferença entre quem vive na área rural e vive na área urbana. Eu estou interessado em saber qual é a condição de acesso à água nas escolas rurais,
qual é a situação das populações indígenas. Em geral, eu visito comunidades indígenas para verificar se eles têm um nível de atenção por parte do Estado que as populações urbanas, brancas, têm, né? Eu visito cadeias, prisões, né, para saber qual é o acesso à água e ao esgoto, a banheiros, né, nas prisões. Nem sempre os países autorizam, né? Na verdade, eles nunca falam que você está proibido de ir à prisão. Eles vão enrolando, falam, não, nós estamos estudando, estamos entrando em contato com o Ministério não sei de quê, mas eu já visitei duas prisões, e em El Salvador, por exemplo, eu vi uma situação que é dramática, né? Além da superlotação, que é muito usual nas prisões brasileiras também, a superlotação tem uma grande relação com acesso à água, acesso ao banheiro, privacidade, etc, etc. Bom, eu vou olhar também para questões de gênero, né? Até que ponto que as mulheres estão tendo uma carga, né, diferente da dos homens. Eu vou olhar para a situação das pessoas que vivem em situação de rua, né, que em geral passa invisível, né, pelos prestadores de serviços de abastecimento de água. Se a gente tivesse um grupo menor, eu perguntaria quantos serviços municipais de água presentes têm uma política específica para garantir o acesso à água e a banheiros das populações que vivem na rua, né? Muito provavelmente seriam exceções. Espero que não, mas e alguns podem falar, não tem gente vivendo na rua no meu país. Eu ouvi isso no México, né? Eu perguntei para o ministro, para o pessoal do Ministério da Saúde, eles falaram, não, isso aí não é um problema na cidade do México, não tem gente morando na rua. E tem muito, né, mas passa invisibilizado por quem é responsável por fornecer água e esgoto para essas populações. Bom, então essa é uma lente analítica que me parece interessante, poderosa, ela ressalta dimensões no fornecimento de água e na prestação de serviços de esgotos, que são dimensões mais sociais, mais voltadas para a igualdade, mais voltadas para a discriminação, e tem, evidentemente, um poder de moldar de uma forma distinta algumas políticas públicas, né? Quando a gente articula esses 5 conteúdos normativos com os vários princípios dos direitos humanos, nós temos um arcabouço, né, possível de ser mobilizado para pensar políticas públicas, né? Então, a meu ver, e essa tem sido a minha experiência, isso traz um olhar diferente, um olhar que pode ser importante para favorecer populações tradicionalmente invisibilizadas, marginalizadas, etc. Alguns podem estar pensando, isso é muito bonito, né, é muito fácil falar, mas eu tenho que garantir minha sustentabilidade econômica, né? Como é que eu vou resolver tudo isso mantendo a sustentabilidade econômica? Bom, a minha experiência também é de que é perfeitamente possível conciliar, né? Na medida em que nós temos um espaço na gestão dos serviços públicos para favorecer tanto a expansão dos sistemas para áreas onde eles não são tradicionalmente, não atingem, quanto modelos de pagamento, de cobrança e de tarifação que protejam as populações mais pobres, né? Sempre se coloca esse dilema, né, que garantir acessibilidade financeira é antagônico à garantia de sustentabilidade econômica. Outra atividade que eu tenho que fazer são relatórios temáticos, né? Eu faço 2 por ano. O meu primeiro relatório temático foi exatamente sobre isso, sobre acessibilidade financeira. E estudei várias experiências no mundo de modelos tarifários que protegem os mais pobres e tal, e eu fiquei convencido que sim, que é perfeitamente possível pensar em modelos tarifários que protejam essas populações com baixa capacidade econômica. O Brasil tem algumas experiências com as tarifas sociais, mas tem experiências mais interessantes em outros países, e isso pode ser perfeitamente conciliável com a sustentabilidade financeira em países com uma renda como a do Brasil. Eu não vou falar isso numa palestra no Senegal, ou na Etiópia, ou na Nigéria, porque há uma situação muito distinta lá. O que eu estou, em outras palavras, dizendo é que há
uma elasticidade no subsídio, né, tanto subsídio interno nas tarifas, quanto subsídios diretos e outras formas de subsídio, que pode ser mais bem explorada nesse sentido. Então, eu diria que há espaço para incluirmos de forma mais efetiva esse conjunto de princípios e conceitos na forma como se presta serviço em um país como o Brasil. Um outro elemento que me parece interessante e novo, né, é o conceito de violação, não é? Violação é um termo, violação dos direitos humanos. Se eu perguntasse para os senhores, né, fora desse ambiente, o que vocês entendem por violação dos direitos humanos, muitos falariam tortura, censura de imprensa, prisão arbitrária, né? Muitas coisas que têm acontecido no Brasil ultimamente e tal, mas desrespeitar os direitos humanos à água e esgoto também são violações, né? Então, é importante a gente colocar situações extremas no mesmo patamar de torturar, de censurar a imprensa, etc. Porque isso dá visibilidade, dá poder, empodera as pessoas que tradicionalmente não são atendidas pelos nossos esforços, né? Bom, uma pergunta frequente é onde nós estamos em termos... Você me dá um sinal, Francisco, do tempo? Quanto tempo mais? 15? Tá. Com 5 você me avisa. Onde nós estamos, né, em termos de cumprimento dos direitos humanos? É muito difícil responder isso, porque não tem boas estatísticas e, especialmente por conta do princípio do cumprimento progressivo, né, é muito difícil se um país, dizer se um país está respeitando ou não respeitando os direitos humanos, né? O que existe em nível mundial, que se aproxima um pouco, né, de uma visão de atendimento dos direitos humanos, são as estatísticas globais, né? As mais recentes foram do último ano dos ODM, dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né? E que mostram um quadro que as publicações dizem que não é preocupante do ponto de vista do abastecimento de água e que é muito preocupante em termos de esgotamento sanitário, né? O relatório do último ano dos ODM diz que o mundo cumpriu a meta para abastecimento de água e não cumpriu a meta para esgotamento sanitário, e essa é uma das metas mais atrasadas, foi uma das metas mais atrasadas dentre o conjunto de metas dos ODM, né? Bem, mas precisa relativizar essa avaliação global, né? Primeiro porque os ODM consideraram o conceito de acesso à água e acesso a esgoto de uma forma muito tímida, né? Acesso à água não leva em conta, por exemplo, eu não vou poder me estender muito por problema de tempo, né? Não leva em conta a qualidade da água, né? Fornecer qualquer água significa cumprir com a meta, né? Não leva em conta continuidade, não leva em conta a água fora das casas, nos hospitais, nas escolas, na rua, etc., né? E para esgoto, da mesma forma, considera como solução melhorada, né, o termo utilizado pelo monitoramento, né, soluções que são muito distantes do que se consideraria necessário para atender os direitos humanos. Não leva em conta também tratamento dos esgotos, etc. Mas ainda assim, o que esse panorama global diz? Ele diz que nós temos ainda cerca de 700 milhões de pessoas no mundo sem acesso adequado ou a uma solução melhorada de abastecimento de água, que é um número não desprezível, né? Fala também que temos 2 bilhões e 500 milhões de pessoas sem um acesso melhorado ao esgotamento sanitário e que há 1 bilhão de pessoas que defecam a céu aberto, né, no mundo, em 2015. Bom, o que aconteceu depois de 2015? Foram aprovados os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem uma outra configuração, bastante diferente
dos ODM, né? Os ODS reconhecem de forma explícita os direitos humanos à água e esgotamento sanitário, isso está escrito na declaração, é um dos poucos direitos explicitados na declaração, que chama Transformando o Nosso Mundo, etc. E, nas suas metas, não fala, utiliza vários dos conceitos dos direitos humanos à água e esgotamento sanitário. Fala em atendimento universal, atendimento para todos, né? Nos ODM falava-se em reduzir em 50% a proporção de pessoas sem acesso, né, entre 2000 e 2015. Nos ODS fala-se em atendimento universal até 2030, água com acessibilidade financeira, esgotamento sanitário, levando em conta a necessidade das mulheres e meninas, fala em eliminar a defecação em céu aberto, inclui, dentre as metas de esgotamento sanitário, higiene, não é apenas infraestrutura, mas também higiene. Então, os ODS têm um caráter muito mais progressista, talvez a gente possa simplificar dessa forma, do que os ODM. Eles estão muito mais próximos de uma visão de direitos humanos do que os ODM. Então, eles vêm para desafiar os países a repensarem a forma como atendem as suas populações com água e esgotamento sanitário, né? É uma oportunidade, né, porque tem-se um conceito muito mais avançado, mas, ao mesmo tempo, é um desafio, né? Em 2030, o mundo terá que superar um gap muito grande no atendimento às populações de forma adequada. E acontecerá eu tenho a impressão que no próximo mês será publicado o primeiro relatório de monitoramento das metas relacionadas à água e esgotos pela OMS e Unicef, né? Certamente, esse relatório vai dar a linha de base, né, dos próximos 15 anos. A linha de base para o novo período será muito inferior, né, em todos os países, à linha final, o ponto final dos ODM, né? Então, se o Brasil aparece lá em 2015 com 90 e tantos % de abastecimento de água e 90 e tantos % de esgotamento sanitário, esses números certamente cairão, né, no início do período dos ODS. Então, nós teremos um desafio muito maior para cumprir essa meta internacional, né? O que é importante, né? É importante que o Brasil mantenha um olho, né, no Plan SAB, na lei, nas políticas nacionais, mas não perca de perspectiva os acordos e os tratados e os compromissos, né, essa é a palavra, internacionais que o Brasil firmou. Não porque eles sejam tão diferentes dos nacionais, mas porque também há uma sinergia. Se o Brasil se alinha aos ODS, ele terá muito mais, um caminho muito mais bem traçado para cumprir com seus compromissos internos, né? Bom, existem outros desafios relacionados aos ODS. Um desafio importante, eu tenho participado de algumas reuniões que têm discutido isso, né, é como monitorar, né, como verificar, por exemplo, se tem higiene, né, nas casas. Como medir higiene? Como medir acessibilidade financeira, né? Como medir desigualdades, né? Desigualdade, porque a meta fala em atendimento para todos, sem discriminação. Então, comparar rico e pobre, rural e urbano, existem dados para isso, né? Mas como comparar favela e não favela? Como comparar mulheres e homens? Como comparar indígenas e não indígenas? Então, tem uma série de desafios para monitorar de forma adequada, tanto desigualdades quanto os atributos para o acesso que os ODS trazem. Muito bem, eu queria falar muito rapidamente dos relatórios que eu fiz, porque eles exemplificam possíveis aplicações ou possíveis reinterpretações de temas que a gente tem habitualmente tratado, mas não os enquadra no marco dos direitos humanos, né? Então, em 2015, eu fiz um relatório, e esses relatórios estão disponíveis, se alguém tiver interesse pode me consultar,
sobre acessibilidade financeira, pensando em modelos, em formas, né, de proteger as populações mais pobres, pensando nos vários custos, né, que incorrem em um serviço de água e esgotos e como conciliar acessibilidade financeira com sustentabilidade. O segundo relatório foi sobre níveis de serviços, né? Nós estávamos exatamente na transição entre ODM e ODS e me incomodava bastante a ideia do saneamento melhorado, né, usado pelos ODM, e achando que essas definições não são compatíveis com os direitos humanos. Então tratei dessa discussão sobre diferentes níveis de serviço. O que significa, por exemplo, um serviço individual, né, uma solução individual para água ou para esgoto? É possível cumprir com os direitos humanos, com soluções individuais? Sim, desde que algumas preocupações sejam colocadas, né? No ano passado, eu fiz um relatório sobre gênero, né, olhando para vários aspectos, né, da diferença entre homens, mulheres e outras identidades de gênero, né, no acesso à água e esgotamento sanitário. Um tema muito recorrente, mas pouco explorado, e foi um relatório muito interessante. Eu aprendi muito, né, no sentido de pensar várias dimensões, né. Uma dos aspectos abordados é o manejo da menstruação das mulheres, se os banheiros são projetados com essa perspectiva. Vou olhar para algumas mulheres aqui, porque elas vão me entender melhor, né. Banheiros públicos, né, que levem em conta outras identidades de gênero, transgêneros, por exemplo. São temas que às vezes a gente não pensa, mas que são relevantes, né. Eu fiz também no ano passado um relatório sobre cooperação internacional, né. Os ODS vão exigir um volume muito maior de cooperação entre os países ricos e bancos multilaterais, tipo Banco Mundial, Banco Interamericano, e países muito pobres que têm governos frágeis, incapazes de avançar em água e esgotamento sanitário. Então a discussão aí é como enquadrar essa cooperação também em um marco dos direitos humanos, respeitando a soberania dos países que recebem, etc. Esse relatório tem duas partes, eu estou fazendo a segunda parte esse ano, vou terminar no mês que vem, e esse ano eu fiz um relatório sobre regulação, né, pensando também como enquadrar a regulação no marco dos direitos humanos, né. Fiz muita pesquisa, fiz consulta com especialistas, conversei com muitos reguladores, né, em várias partes do mundo, e é um tema que nós precisaremos avançar. Tem uma distância enorme entre a forma como os reguladores olham para os serviços, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, é muito orientada para a regulação econômica, né, e como transformar esse olhar em um olhar voltado para os direitos humanos. Bom, em suma, essa é uma síntese de porquê, de quais são as vantagens, né, de se empregar esse marco nos serviços de água e saneamento. Eu não falei muito sobre o Brasil, um pouco de propósito, mas reservei mais 3 minutos, pode ser, Aparecido, para fazer alguns comentários sobre a realidade brasileira, uma realidade independente do setor de água e esgotamento sanitário, bastante deprimente, né? Esses feriados foram particularmente totalmente deprimentes, né, para quem pensa num Brasil melhor, né? Eu acho que nós estamos aqui em um ambiente bastante propício a essa discussão sobre os direitos humanos, né? É o ambiente dos serviços municipais. A rigor, o marco dos direitos humanos não indicam um modelo preferencial de prestação de serviço, municipal, estadual, nacional, né? Em 3 dos países que eu visitei, tem uma empresa nacional prestadora de serviço de água e esgotamento sanitário. São países pequenos, de até 10 milhões de habitantes, uma empresa nacional, né? A gente jamais cogitaria isso no Brasil, né? Os direitos humanos não falarão também se público ou privado é melhor. Os direitos humanos são muito orientados para o resultado e não para o meio.
O que eu, pessoalmente, não concordo integralmente. Eu acho que o meio, muitas vezes, determina o resultado, a forma determina o resultado. Os sistemas municipais, eles têm várias vantagens potenciais, né? Por estarem mais próximos aos cidadãos, por terem a capacidade de enxergar melhor as necessidades da cidade, né, e das suas populações, de enxergar melhor padrões ou enfrentar melhor padrões discriminatórios. Então, eu penso que os sistemas municipais representados aqui por muitos dos senhores e senhoras é uma forma interessante de aplicar os direitos humanos. Evidentemente que existem outros desafios. Às vezes existe o desafio da sustentabilidade financeira, existe o desafio especialmente em municípios menores, né, de moldar os serviços num padrão de nível de serviço melhor, mas são desafios perfeitamente superáveis. Eu soube que a SEMAI está lançando um livro com 30 e poucas experiências bem-sucedidas, né? Teve um anterior com 20, mostrando que é possível, né? Não apenas nos municípios maiores, como nos menores. Então, eu penso que há aqui um ambiente fértil, né, para a gente pensar em como incorporar de forma mais efetiva os direitos humanos, a acessibilidade financeira, por exemplo, nos serviços municipais, né? Do ponto de vista das políticas nacionais, evidentemente que nós vivemos períodos turbulentos, né, no setor. Eu peguei o finzinho da reunião do Conselho Diretor da SEMAI e me informei melhor sobre algumas propostas do governo e são preocupantes, né? Um governo temporário, né, eu não vou usar outro adjetivo para não ser muito forte aqui, não me parece correto fazer mudanças muito estruturais no setor de água e esgotos, e resíduos e drenagem, que tem todo um acúmulo, né, uma trajetória, uma reflexão, etc., né? Dentre as propostas que eu ouvi, né, e li na imprensa, a proposta de uma maciça privatização dos serviços, né, sem que isso esteja devidamente respaldado em uma análise das evidências de que esse modelo será superior ao modelo atual, me parece uma temeridade, né? Me parece uma temeridade porque exatamente há uma falta de acúmulo, né, para se propor algo como esse, né? Uma proposta de uma mudança estrutural como essa, a meu ver, deveria ser resultado de toda uma reflexão muito aprofundada, muito detalhada e rigorosa, né, contando inclusive com a inteligência que existe no país para se pensar se transforma radicalmente ou não. Eu vi algumas propostas que me pareceram, por outro lado, interessantes, positivas, né, por exemplo, em facilitar a instalação de serviços de saneamento em assentamentos informais, etc., mas, que é muito bom, né? Mas não é tão estrutural. Me preocupa muito quando nós falamos em reformas, é uma palavra que está em uso, né, em evidência no país. Uma reforma do saneamento me pareceria preocupante, né, num contexto como o que nós estamos vivendo. Eu preferiria outros tipos de reforma, né? Vamos mudar a Constituição e colocar lá os direitos humanos, vamos mudar a Lei 11.445 para efetivamente integrar todos esses conceitos e princípios dos direitos humanos, mas não aventuras que podem, ao contrário, né, de favorecer o cumprimento desses direitos, até ameaçá-los, né, se não forem devidamente implementados. Bom, é só uma opinião bastante breve, sem muito aprofundamento. Eu tenho certeza que haverá muitas oportunidades aqui no Congresso de aprofundamento dessas várias discussões, né? Então, eu fico por aqui. Obrigado pela atenção. Nós agradecemos a brilhante participação do professor Léo Heller e, neste momento, queremos destacar a presença das seguintes autoridades: o senhor Fernando Miranda, presidente da Câmara de Vereadores de Campo Maior, no Piauí,
E também o senhor Jorge Luiz Cor, prefeito de Orleans, Santa Catarina e presidente do CISAM Sul. Neste momento, convidamos as seguintes autoridades para comporem a mesa de abertura do 47º Congresso Nacional de Saneamento da ACEMAI. O senhor Aparecido Rojage, presidente nacional da ACEMAI. O senhor Arlide Lara Romeu, diretor-presidente da Sanasa, na ocasião representando o prefeito municipal de Campinas, o senhor Jonas Donizete. Convidamos também o senhor Rodrigo Sérgio Dias, presidente da Fundação Nacional de Saúde, FUNASA. O senhor Vicente Andreu Guilo, presidente da Agência Nacional de Águas, ANA. Chamamos agora o senhor Olavo de Andrade Lima Neto, secretário nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades. Convidamos o senhor Diego Carraro, gerente regional de Governo e Judiciário da Caixa Econômica Federal. Chamamos agora o senhor Flávio Gomes, diretor do Departamento de Articulação com os Estados e o Distrito Federal da Secretaria Nacional de Assuntos Federativos da Presidência da República. Convido agora o senhor Rogério Menezes, secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura de Campinas e presidente da ANAMA. Chamamos agora o senhor Guilherme Castanho Franco, chefe do Departamento Regional Sul do BNDES. Chamamos o senhor Benjamin Bill Vieira de Souza, presidente do consórcio PCJ e prefeito municipal da cidade de Nova Odessa. Convidamos o senhor José Carlos Zori, prefeito municipal da cidade de Jaboticabal, do estado de São Paulo. Chamamos o senhor Pedro Tabajara Blois Rosário, presidente da Federação Nacional dos Urbanitários. Convidamos o senhor Carlos Alberto Rosito, vice-presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental da ABES. Senhoras e senhores, neste momento anunciamos a Orquestra Sinfônica dos Patrulheiros de Campinas para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Solicitamos a todos os presentes que coloquem-se respeitosamente para a execução deste ato cívico. Boa noite a todas, a todos. Eu quero, em nome do nosso prefeito Jonas Donizete, prefeito da cidade anfitriã, dar-lhes as boas-vindas à nossa querida Campinas. O prefeito também é presidente da Frente Nacional dos Prefeitos e pediu-me para representá-lo neste importante congresso. Lamentavelmente ele teve aí um contratempo aí de última hora e que o impediu de estar aqui como era do seu desejo. Mas é uma honra para Campinas recebê-los, muito grande. Quero cumprimentar
o nosso presidente nacional da SEMAI, o Aparecido Orjai, e em nome dele saudar todas as autoridades já nomeadas aqui pelo nosso protocolo. Sintam-se todos referenciados também pela minha pessoa. Meus amigos, sentimos-nos honrados em sediar o 47º Congresso Nacional de Saneamento da SEMAI. Este é o fórum para debate dos grandes temas na área de saneamento. Se água é vida, saneamento é saúde. Para cada real investido na área de saneamento, economizamos R$4 nos gastos com a saúde. A crise hídrica que se abateu sobre a região sudeste nos anos 2014 e 2015, teve repercussão em todo o país e mudou usos e costumes da população. Ela deixou lições importantes para governantes, gestores e consumidores. O fato é que hoje temos uma nova consciência sobre a importância da água e do meio ambiente. É consenso que teremos períodos de intensas chuvas e secas severas em todas as regiões. Precisamos, por isso, administrar a escassez e o excesso com providências permanentes, de forma a minimizar os efeitos danosos das enchentes e administrar a escassez nos períodos de estiagem. Tivemos avanços importantes de lá para cá. O governo do Estado de São Paulo realizou obras caras e importantes na interligação e transposição de mananciais. Além disso, acabamos de ver autorizadas as obras da construção das barragens de Amparo e Pedreira, um investimento de R$782 milhões, sem falar no sistema adutor que deverá ocorrer após a conclusão das barragens. Creio que o Brasil tem uma nova consciência. Todos querem melhorar a área do saneamento nas suas cidades, porque é a única forma de se melhorar os índices na área da saúde pública e, consequentemente, na qualidade de vida, sem falar no meio ambiente. Também é importante falar da decisão histórica do governo do prefeito Jonas Donizete em autorizar a construção do nosso Cantareira, um reservatório próprio da cidade de Campinas, no município de Campinas. Investimento desse da ordem de R$400 milhões a ser obtidos através de parceria público-privada. Campinas avançou muito na área do saneamento. Temos hoje a menor perda de água potável entre as cidades com mais de 500 mil habitantes. Já estão assegurados recursos de R$500 bilhão para os próximos 4 anos para investimento na área. A maior parte desses recursos é decorrente da Caixa Econômica Federal, do FGTS, através do Ministério das Cidades. E aqui está presente aqui o nosso grande secretário nacional aqui, Olavo, aqui, viu, Olavo? Apresento alguns dados atualizados do saneamento na administração nossa, até o mês de maio. Foram investidos R$437.865.000. Executamos 138 quilômetros de rede de água, 192 quilômetros de rede de esgoto e substituídos 175 quilômetros de rede de água, cimento amianto pelo PAD. A área de saneamento ainda é uma das mais problemáticas do nosso país. Segundo o Instituto Trata Brasil, que é uma entidade respeitada aí no mercado, apenas 43% dos dejetos produzidos pela população terminam tratados. A pior situação prevalece na região norte, com 16%, e a melhor no centro-oeste, com 50%. O rico sudeste posiciona-se pouco acima da constrangedora média nacional de 47%. Estes dados estão no editorial da Folha de São Paulo do último dia 12. O Plano Nacional de Saneamento, por sua vez, previa a universalização do sistema até 2033, o que já se afigura inexequível. Na verdade, segundo a mesma reportagem, haveria necessidade de investimentos anual da ordem de R$20 bilhões, quando se constata que somente pouco mais da metade desses recursos é investida. Por todas essas razões, a atuação da SEMAI é decisiva no processo de conscientização dos governos municipais,
na efetiva melhoria do desempenho do seu serviço de saneamento. É a união de todos nós, governantes, gestores, entidades civis e da própria população, que pode apressar a melhoria dos índices de cobertura de saneamento no nosso país. Acredito que, como já aconteceu em outros eventos da SEMAI, teremos falas maduras, objetivas e propositivas. Vamos todos fortalecer este 47º Congresso Nacional de Saneamento da SEMAI. Muito obrigado, um grande abraço e sintam todos em casa em nossa Campinas. Muito obrigado. Nesse momento importante que o nosso setor de saneamento passa, como foi frisado pelo professor Léo Heller, um momento de extrema dificuldade frente a este ataque que este governo implementa num setor que nós entendemos, que somos militantes da área, entendemos que é um setor de extrema relevância para o desenvolvimento desse país. E o governo vem numa linha sem qualquer tipo de discussão com os diversos segmentos da sociedade civil organizada, implementar propostas que visam entregar um patrimônio do povo brasileiro à iniciativa privada. E nós entendemos, enquanto militantes da área, que o saneamento, pela essencialidade dos seus serviços, ou seja, pelo que ele representa hoje para a população brasileira, ele jamais poderia ser pensado em ser entregue à iniciativa privada. E nós, enquanto representantes do segmento de trabalhadores, vamos continuar lutando para que o setor de saneamento ele continue público, mas que ele seja prestado com qualidade, que é isso que a população tem almejado e que isso, muitas das vezes, não se reflete por conta das más gestões que o nosso setor, ele passa como um setor estratégico para o desenvolvimento econômico e social para esse país. E nós vamos continuar, juntamente com a SEMAI, com outras entidades que compõem a Frente Nacional pelo Saneamento Ambiental, e lutar para preservar esse patrimônio. E vamos estar também, e aí nós já convidamos a todos e todas que aqui se fazem presente, a vir compor conosco o Fórum Alternativo Mundial da Água, que visa fazer um amplo debate sobre a problemática da água, não só no Brasil, mas no mundo também, porque a água é um bem essencial a todo ser humano e não pode ser privatizado. Obrigado. Neste momento, convidamos o senhor Olavo de Andrade Lima Neto, secretário nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades. Boa noite a todos. Queria começar parabenizando o presidente Aparecido, Francisco Lopes, secretário executivo da SEMAI, por essa grande iniciativa tão importante para impulsionar o saneamento nos dias atuais. Queria também agradecer aí de forma especial ao presidente Arli, da Sanasa, que conduz tão bem essa empresa hoje, referência nacional em saneamento. Queria também agradecer a todos vocês presentes aqui hoje, tá? No intuito da gente fazer esse debate tão importante. Primeiramente, eu não vou falar do diagnóstico e dos desafios do saneamento atual, porque eu acho que todos nós que estamos presentes aqui, a gente já conhece bem a situação atual que a gente enfrenta, né? Então, eu queria aproveitar esses poucos minutos para poder falar de algumas perspectivas que temos para esse ano. Lá no Ministério das Cidades, foi anunciado recentemente pelo próprio ministro Bruno Araújo e pelo presidente Michel Temer, na Marcha dos Prefeitos, foi anunciado na Marcha dos Prefeitos uma nova seleção, tá, para financiamento do saneamento no Brasil, nesse ano de 2017. O financiamento consiste para mutuários
públicos, tá? Que são os estados, as prefeituras e as companhias de saneamento do Brasil, através de recursos oriundos do FGTS, com prazo de carência de 4 anos e financiamento de 20. Juros está em torno de 6% ao ano, a operação pode ser feita pela Caixa Econômica ou pelo BNDES, né? A critério de cada tomador. A gente também está desenvolvendo atualmente no Ministério das Cidades, com o apoio de todos os setores que hoje integram o saneamento, como a ABS, a ESB, a SEMAI, a Caixa Econômica e o próprio BNDES, uma simplificação dos processos de seleção e dos processos de financiamento hoje existentes, com o objetivo, obviamente, de dar mais celeridade à liberação dos recursos tão importante hoje para a universalização do sistema. Então, queria agradecer mais uma vez a todos, ao presidente da ANA, que está aqui também um grande parceiro nosso, ao pessoal do meio ambiente, tá? Ao pessoal da FUNAI, que juntamente com o Ministério das Cidades tem o desafio de atender os 5.800 municípios hoje do Brasil. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. Eu queria aqui agradecer ao Aparecido pelo convite que nos foi feito e parabenizar a todos aqui presentes a iniciativa da SEMAI, que, como todos aqui presentes podem ver, já é o 47º Congresso, ou seja, já tem uma amplitude que todos aqui presentes, que já participaram de vários, com vários colegas que aqui eu vejo, né, que figuram no setor saneamento, sempre estão presentes e fazendo com que esse Congresso atinja seus principais objetivos, que é levantar, né, a situação do saneamento, principalmente nos serviços autônomos, nos municípios, né, do nosso país. A FUNASA, o órgão de onde eu trabalhei durante 22 anos, é um órgão que também, né, o presidente Rodrigo está aqui, é um órgão que tem um comprometimento com toda essa população, que essa população que né, principalmente a mais carente, as populações indígenas, as populações isoladas, quilombolas. Bom, e o que eu tenho para dizer aqui para vocês é o seguinte: a presidência, através da Secretaria Nacional de Assuntos Federativos, a gente tem uma atuação de interlocução junto aos estados, Distrito Federal, da qual eu sou diretor, e também junto aos municípios do nosso país. Então, é uma interface que a gente faz, a gente está lá de portas abertas para todos os prefeitos, todos os representantes do setor saneamento que precisarem, né, estar junto do governo para estar buscando soluções conjuntas, né, que eu acho que a gente constrói, tudo que se constrói, a gente tem que construir a 4 mãos, né, o professor Léo Heller bem colocou, nós estamos passando um período de turbulência, né, eu, como brasileiro, eu torço que se resolva da melhor forma possível, o mais rápido, porque nós, como brasileiro e como cidadão, não podemos estar sofrendo, né, uma situação que não fomos nós quem provocamos. Então, eu quero colocar aqui a Secretaria de Governo, através da SNAF, à disposição, parabenizar por mais esse evento. Vou estar aí com vocês, contribuindo, posso ajudar e estar tirando dúvidas que tiverem ao meu alcance, caso não esteja, levarei ao conhecimento superiores e buscarei estar respondendo o que for possível. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimentar o nosso presidente, o Aparecido, a Lídia Lara Romeu, presidente da SANASA, aqui representando o prefeito. Cumprimentar também o nosso secretário de saneamento, Olavo de Andrade, Lima Neto. Cumprimentar todos que compõem a mesa. É uma grata oportunidade de rever tantos amigos e cumprimentar aqui também o amigo Léo Heller,
e cumprimentar todos vocês na figura do Dieter, nosso grande companheiro, percursor aqui da SEMAI também, o Dieter Warlow, aqui presente. Rapidamente, 3 pontos para conversar com vocês. O primeiro é reiterar o convite, através da SEMAI, para que todos possam participar do 8º Fórum Mundial das Águas, que vai acontecer em Brasília, de 18 a 22 de março de 2018. É um evento, é o maior evento global que trata do tema da água, e o tema de saneamento sempre é um tema absolutamente relevante dentro da agenda dos fóruns que aconteceram, e não será diferente no 8º Fórum Mundial que acontecerá aqui no nosso país. Nesse processo também, e já houve oportunidade na manhã aqui de hoje, do Volney, da Ana, aqui presente, falar um pouco com vocês sobre o legado, e convidar vocês todos a participarem também sobre o legado. O legado é um processo que nós estamos realizando no âmbito da Agência Nacional de Águas, mas envolvendo todos os atores institucionais que tratam do tema da água, da energia, da agricultura, da navegação, as ONGs, os comitês de bacia hidrográfica e, em particular, as empresas de saneamento, para que a gente possa ter um olhar sobre a legislação de recursos hídricos e, olhando para essa legislação, verificar como é que a gente pode aprimorar esse processo no sentido de oferecer segurança hídrica, água em qualidade e quantidade para todos no nosso país. Nessa direção também, aproveitando a realização do 8º Fórum Mundial das Águas que nós estamos realizando aqui no Brasil, comunicar aqui em primeira mão a vocês que também, motivados por esse processo, há uma disposição, e a Agência Nacional de Águas deve baixar essa resolução em poucas semanas, é uma resolução não autorizando mais em águas federais o lançamento de esgotos sanitários, de esgotos domésticos, sem o tratamento mínimo de 70%. Ao longo de todos esses anos, evidentemente, uma decisão desse tipo sempre considerou e levou em consideração a realidade das empresas de saneamento, a dificuldade de muitas das empresas de saneamento, mas essa é uma decisão que nós entendemos absolutamente necessária hoje no nosso país, e que esperamos, inclusive, que os estados também, que têm a dominalidade sobre as águas estaduais no nosso país, e também tomem uma decisão nesse sentido, pressionando de maneira positiva as empresas de saneamento de todo o país, para que não haja mais lançamento in natura em nenhum corpo d'água do Brasil. E o terceiro, muito rapidamente, porque eu penso que essa também é uma discussão importante, que é uma grande expectativa por parte de todos vocês, falar um pouco sobre o processo conduzido pela Casa Civil, do qual a Agência Nacional de Águas participa, de uma reformulação no processo regulatório do saneamento no Brasil. A Agência Nacional de Águas foi convidada a participar desse processo. Desde o início, fizemos uma interlocução com diversos atores, mas em particular com a SEMAI, fizemos já 2 reuniões com a SEMAI, apresentando para a SEMAI as condições de participação da Agência Nacional de Águas. Nesse processo, a Agência Nacional de Águas está sendo convidada a ser uma coordenadora das agências regulatórias de saneamento do Brasil. A agência não assumirá, e essa disposição nós sempre manifestamos, porque não é da natureza da Agência Nacional de Águas, a Agência Nacional de Águas não assumirá a regulação na ponta, mas procurará, a partir dessa medida, se ela for levada adiante, procurará, através dessa medida, um relacionamento direto com as agências reguladoras de saneamento do nosso país, no sentido de buscar uma normatização, claro, considerando as diferenças regionais, procurando também definir a capacitação das agências reguladoras para que a gente possa aprimorar o processo regulatório no nosso país. Então, essa é uma medida, eu digo a vocês com franqueza, não sei, francamente não sei se ela acontecerá ou não, em função dessa conjuntura política toda que nós estamos vivendo,
Há cerca de 3 semanas atrás, o Francisco e o Aparecido estiveram conosco e eu dizia que as coisas estavam todas paradas. Nós tínhamos tido um processo há 6 meses atrás, depois elas pararam, mas nas últimas semanas, através da condução da Casa Civil, esse processo está em andamento. Então é possível, né, que nós venhamos a ter aí uma proposta por parte do governo federal, abrangendo várias modificações na lei de saneamento, mas no que tange a Agência Nacional de Águas, oferecendo a oportunidade para que a Agência Nacional de Águas seja também um agente regulador desse importante sistema, do sistema saneamento para o nosso país. Então eram essas as palavras iniciais, um excelente congresso a todos, assembleia a todos, parabéns, Aparecido, pela perseverança, porque nós sabemos o quanto é difícil realizar um evento como esse, particularmente nesse momento. Um abraço a todos. Boa noite a todos. Obrigado, Aparecido, pelo convite. Acho que é o 2º ano que estamos juntos aqui, outros anos eu participei de outra forma. Mas, em rápidas palavras aqui, só quero trazer aqui a informação que a Caixa, né, é um banco que realmente tem apoiado o saneamento há muitos anos. Sabemos que, nesse momento, né, há uma restrição de crédito, mas, como o próprio Olavo falou, que em breve deverá ter novas chamadas, aí a Caixa vai continuar apoiando. É um segmento que o banco ainda reafirma seu compromisso, né, no financiamento. A maioria dos bancos passa por um sistema agora de reavaliação do seu capital, de sua estrutura de capital, onde redireciona seus ativos para novos tipos de projetos, de novo tipo de lucro, mas a Caixa mantém o seu compromisso com o setor de saneamento. Assim como a habitação, saneamento é um foco, é o seu principal objetivo no financiamento para o desenvolvimento desse país, né? Sabemos que, como Heller comentou aqui na nossa palestra um pouco antes, existem vários desafios, né? A Caixa tem apoiado as discussões no âmbito federal e com os demais entes, inclusive subnacionais, alguns municípios, na discussão da solução, quer seja via desenvolvimento de projetos, apoio à assessoria local, e tem feito isso ao longo desses últimos 2 anos de uma forma tímida, mas esse ano criou um grupo dedicado que está mais próximo aí de vários municípios, apoiando aí de forma bem mais contundente. Esperamos que, para o fim do ano, a gente realmente tenha uma nova chamada de projetos pelo Ministério das Cidades, aí, que está já praticamente no forno, no processo, e que a gente está à disposição. Fora isso, desejo a todos uma boa assembleia, um bom evento. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse convite, essa parceria que nós temos com a Aparecido e com a SEMAI, que é uma parceria de suma importância para a FUNASA e para o governo federal. Para a FUNASA, porque nós tocamos hoje mais de 8.000 obras em 5.300 municípios. E a SEMAI é uma grande parceira, uma grande amiga, que colabora com a gente diuturnamente nas nossas batalhas diárias. E não poderia ser diferente, a gente não poderia deixar de prestigiar esse evento da SEMAI, estar lado a lado aqui, e conte sempre com a nossa ajuda, com o nosso carinho e com a nossa parceria. E a FUNASA, como membro do governo federal, toca essas 8.000 obras em 5.300 municípios, justamente junto com não só a FUNASA, mas todos os membros do governo federal que estão aqui, o Ministério das Cidades, a Caixa Econômica Federal, a Agência Nacional de Águas, porque, dada a máxima vênia, professor, esse não é um governo temporário, esse é um governo legitimamente constituído. Esse é um governo legitimamente constituído, é um governo reformista, porque é um governo responsável e que tem o objetivo de levar
o término dessas 8.000 obras e de levar o saneamento a essas 5.300 municípios e concluir essas 8.000 obras que não seriam concluídas sem responsabilidade fiscal. Muito obrigado. Quero cumprimentar o Dr. Arli, presidente da Sanasa, e que nesse ato também representa o prefeito Jonas Donizete. Em nome do Dr. Arli, eu cumprimento todos os integrantes e todas as autoridades da mesa, principalmente também aí os nossos parceiros de longa data na construção de um saneamento mais justo e mais humano. Boa noite a todos, boa noite a todas. Esse seminário ele é um seminário extremamente democrático. Eu acho que as posições e as falas precisam ser respeitadas, independentemente de cunho ideológico ou político partidário. A SEMAI, ela tem como missão a defesa da gestão pública, mas não uma defesa do setor público ideologicamente. A SEMAI defende a gestão pública dentro de uma maneira técnica e de qualidade. Um compromisso com quase 2.000 municípios brasileiros, no intuito de capacitá-los, de organizá-los, para que eles cumpram o seu papel como prestador de serviço, como construtor de políticas públicas nesse país. Boa noite, então, a todos e a todas. É um prazer recebê-los nesse evento. E é com grande alegria que iniciamos oficialmente o 47º Congresso Nacional da SEMAI, até então conhecido como Assembleia Nacional. Eu agradeço a presença de todas as autoridades, representantes do governo federal, dos municípios, dos serviços municipais de saneamento e todos aqueles que aqui se encontram. Campinas nos recebeu de braços abertos, graças ao empenho e à dedicação da Prefeitura e à dedicação da Sanasa. Sanasa foi uma parceira indispensável para a realização deste evento. Inicialmente, eu gostaria de falar sobre o motivo principal de estarmos reunidos aqui. O saneamento básico, uma ferramenta importantíssima de promoção da saúde humana. Olhando por esse prisma, vemos que as obras e outras soluções tecnológicas são indispensáveis para o setor. Porém, há de se levar em consideração os aspectos sociais, os aspectos econômicos, políticos e culturais. Pois esse conjunto de fatores em desequilíbrio pode resultar em doenças, e nós queremos o contrário disso. Hoje estou como presidente desta associação, que representa cada um de vocês e seus anseios para que o saneamento seja uma realidade em todos os municípios brasileiros, garantindo a saúde e a qualidade de vida à população. Atualmente temos mais de 2.000 associados, entre eles serviços autônomos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem urbana, manejo de águas pluviais, e não podemos esquecer também dos nossos sócios individuais que ajudam muito a construir a história da SEMAI. Este ano, o 47º Congresso Nacional da SEMAI tem como tema central o saneamento público municipal, um caminho para o Brasil. Um tema muito oportuno, pois em 2017, a Lei 11.445
a Lei do Saneamento completa 10 anos, ou seja, uma década. O objetivo principal da ACEMAI, que completa 33 anos, é buscar a universalização dos serviços de saneamento. Devemos ressaltar que os municípios estão fazendo a sua parte em busca desse objetivo. E um exemplo claro disso é a Sanasa, com números positivos em uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Além de Campinas, outros municípios têm obtido sucesso nas ações de saneamento. Na terça-feira, durante o painel principal, às 9 horas da manhã, vamos lançar o livro Experiências Municipais Exitosas em Saneamento 2017, onde estão reunidos 31 relatos de ações com resultados positivos, chegando mesmo a superar as expectativas. Temos que registrar aqui que a FUNASA é um dos pilares do 47º Congresso Nacional da ACEMAI. E não poderia ser diferente se observada a importância histórica da Fundação para o saneamento brasileiro. A parceria entre a ACEMAI e a FUNASA possibilitou a capacitação técnica de gestores públicos, técnicos, estudantes, entre outros profissionais do setor de saneamento, por meio de oficinas em todo o país, sobre política, plano municipal, além de cursos sobre a estruturação e implementação dos consórcios públicos de saneamento, gestão econômico-financeira, política tarifária e redução de perdas em sistemas de saneamento básico. Em 2017, as 5 regiões do país estão recebendo oficinas sobre a criação e estruturação de serviços municipais e intermunicipais de saneamento básico. São 20 turmas com mais de 50 pessoas capacitadas em municípios de todo o país. Por outro lado, devemos lembrar que o governo federal, diante das dificuldades financeiras dos municípios, deve possibilitar investimentos para que cada ente federado possa ter o seu plano municipal de saneamento, visto que isso é uma necessidade para a gestão eficaz. No que se refere à sustentabilidade econômica e financeira dos serviços de saneamento, a ACEMAI disponibilizou aos seus associados um banco de tarifas, uma ferramenta que vai auxiliar os gestores municipais na realização de um diagnóstico tarifário ou as suas taxas praticadas, para subsidiar a avaliação, a revisão e os futuros reajustes das mesmas, garantindo o equilíbrio financeiro dos serviços, o que foi muito bem recebido pelos nossos associados. Outro ponto importante é o controle social, naquilo que se refere ao saneamento, pois a população tem que ter voz e decidir sobre o que vai impactar na vida de cada cidadão. A ACEMAI tem o privilégio de estar perto dos municípios e acompanhar as reivindicações dos associados sobre o saneamento, mas a associação acredita que as vozes municipais devem ser mais ouvidas e atendidas. Em complementação ao controle social, a ACEMAI defende a regulação dos serviços de saneamento, não só para conferir segurança jurídica aos contratos de investidores, mas que garanta o cumprimento das metas estabelecidas no plano municipal e garanta a sustentabilidade dos serviços, o equilíbrio ambiental e o futuro das próximas gerações. A ACEMAI, aproveitando a oportunidade de se dirigir aos diversos órgãos aqui presentes, reitera a defesa das linhas de acesso permanente de recursos públicos para o saneamento. E essa é uma experiência que está dando certo em países desenvolvidos. Uma alternativa é o PEMAT Saneamento, que a ACEMAI tem apresentado e discutido com vários órgãos, com aceite do Ministério. Ressaltamos que
que existe uma tendência mundial de remunicipalização dos serviços de saneamento, pois a gestão pública se mostrou mais eficiente. E no Brasil, temos casos no norte do país onde o setor privado não está oferecendo a solução esperada. As parcerias podem sim colaborar para a melhoria dos serviços prestados, mas a gestão pública é a melhor forma de garantir o atingimento das metas do setor de saneamento. Hoje, a ACEMAI tem papel importante nos debates em principais decisões sobre saneamento do país e contribui significativamente para o aprimoramento do setor, além de ter reconhecimento internacional participando de vários fóruns. O que a ACEMAI busca incessantemente é auxiliar os seus associados para que prestem serviços com qualidade e com gestão de excelência. Nos últimos 2 anos, a ACEMAI esteve mais atenta às questões do saneamento em diversas instâncias, incluindo o Congresso Nacional, Ministério das Cidades, Meio Ambiente, FUNASA, ANA, representando os nobres associados. Além disso, a ACEMAI se aproximou ainda mais dos associados, visitando vários estados e passou a oferecer um serviço especial, um espaço especial para o associado na sede da associação em Brasília. Para finalizar, agradecemos os expositores da Feira de Saneamento, em especial a Evoluma, que traz o que há de melhor em tecnologia voltada para o setor de saneamento. Agradecemos as entidades que são parceiras nos trabalhos desenvolvidos pela ACEMAI, além dos apoiadores institucionais desse evento. Ficamos honrados também com a parceria estabelecida com a Caixa Econômica Federal e a ANA, Agência Nacional das Águas. Nos preparamos uma programação diversificada e trouxemos para Campinas aqueles que têm muito a contribuir para o saneamento brasileiro. Contamos com a participação efetiva de cada inscrito no Congresso, assim como os palestrantes, para que este grande fórum, já reconhecido internacionalmente, cumpra o seu objetivo. Esta será uma semana de trabalho intenso em favor da saúde e da qualidade de vida dos brasileiros por meio do saneamento básico. O documento final deste evento, que será aprovado na quinta-feira, será a diretriz para as ações da ACEMAI em prol de cada município brasileiro, em especial ao associado à nossa razão de existir. Após o evento, a ACEMAI levará às instâncias decisórias o que as vozes de vocês determinarem em busca do bem comum. Esse é o nosso compromisso. E um recado especial aos nossos associados. Aqui é a sua casa. Aproveitem o 47º Congresso Nacional. Espero vocês amanhã no painel principal. Boa noite a todos. Agradecemos as palavras do senhor Aparecido Rojage e também o pronunciamento de todas as autoridades presentes. E neste momento fazemos a desfaçatez da mesa de abertura. Convido a todos os senhores a retornarem aos seus assentos no auditório. Senhoras e senhores, encerramos neste momento a cerimônia de abertura do 47º Congresso Nacional de Saneamento da ACEMAI. Convidamos a todos os visitantes que possam frequentar os estandes, a Feira de Saneamento Básico e também conhecer as tecnologias inovadoras apresentadas pelos expositores. A programação de amanhã, terça-feira, iniciará pontualmente às 9 horas da manhã. Neste momento, no mesmo auditório, onde o painel debaterá o saneamento público municipal como alternativa para o avanço do Brasil.